Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Diário da Nutri, mais um vídeo para o canal de assunto muito importante que eu conto um pouco da minha prática clínica e que vocês possam aprender junto. Roda a vinheta que vamos falar hoje sobre por que meu filho não come. Primeiro, então, de tudo, vamos desmistificar isso. Meu filho, com que idade? Sempre quando me fazem essa pergunta, eu digo, gente, que idade tem teu filho? Um bebê de 6 meses que está iniciando a introdução alimentar? Uma criança que está indo para os 18 meses com características, sinais de seletividade alimentar, que é uma característica esperada para os 2 anos? Ou é uma criança de 4, 5, 6 anos que já teve experiências prévias, talvez negativas, talvez essa criança foi forçada para comer, talvez é uma criança que teve os alimentos liquidificados durante a introdução alimentar e que demorou muito para que essa consistência desse alimento pudesse parecer próxima da consistência dos alimentos da família do adulto. E isso é importantíssimo porque a criança vai estabelecer um padrão tanto de mastigação confortável para ela de acordo com o que foi oferecido desde sempre. Então, que idade essa criança tem? Em primeiro lugar, isso. Mas vamos pensar aqui que vocês que estão aqui me assistindo, em primeiro lugar, curta aqui esse vídeo para que vocês possam, visualizar mais vídeos meus, também vai aparecer para vocês. Clique aqui em salvar esse vídeo e também encaminhe para pessoas que possam se beneficiar, mães, pais, famílias que estão iniciando a introdução alimentar ou mesmo crianças que já passaram da fase dos 2 anos de vida e que estão com desafios e dificuldades na alimentação. Então, gente, vamos lá. Se é um bebezinho que está iniciando a introdução alimentar, eu tenho uma criança que automaticamente só conhece o sugar, seja o peito da mãe, seja a mamadeira, independente, das circunstâncias que ela chegou até aqui. Ela vai iniciar um processo de apresentação alimentar e não de fato ter que engolir, do dia para a noite um alimento que ela não conhece. Mastigar é um ato totalmente aprendido. Eu preciso oferecer para essa criança conforto, tanto postural quanto de consistência de um alimento em que ela identifique sabor e textura confortável ou para ir ao encontro de um alimento ou mesmo recusar esse alimento. Assim, se eu tenho uma criança a partir dos 13 meses de vida, 12 muitas vezes, em que essa criança já está começando a mostrar uma grande independência do caminhar, do pegar um alimento, não querer parar quieto para comer. Uma criança que fica levantando e sentando da cadeira. Eu tenho uma criança que, eu não tenho mais um bebezinho lá de 6, 7, 8, 9 meses que está experienciando, que está num processo de experiência alimentar. Eu tenho uma criança que já conhece alimentos, que ela já experienciou, seja a forma que for. E eu preciso pensar que forma de experiência que eu ofereci para esse meu bebê, para que agora aos 13 meses talvez ele esteja recusando alimento. Então isso tudo tem que passar pela nossa cabeça como se fosse um filme, assim, não, as experiências foram boas, eu nunca forcei o meu filho para comer, talvez a rotina não esteja adequada. Se eu tenho uma rotina, por exemplo, aqui, de um bebê que está fazendo transição lá pelos 12, 13 meses, de 2 para 1 soneca diária, eu tenho uma criança que talvez esteja com sono lá perto das 11 da manhã, 11h30, meio-dia, e que a mãe vai se sentir um pouco perdida e vai dizer, nossa, sempre na hora do almoço meu filho começou a ter sono. Gente, e o bebê se acorda por volta de 7 da manhã, ele está certo todo o ciclo, de sono dele. Ele está certinho no período de acordou às 7, lá pelas 11 de pouquinho, vai começar a fazer a primeira soneca. Ou seja, a janela de sono dele aumentou e eu preciso acompanhar isso, Tem vídeo no canal aqui falando sobre isso, procurem lá depois, tudo sobre rotina, que está impecável, eu falo sobre todas as idades. Mas fica aqui comigo para vocês entenderem como funciona essa transição. Então, identifiquei então, realmente, não é o meu bebê que está com sono na hora da refeição, é a refeição que eu preciso ajustar o horário, ou para antes da soneca, para que não seja perto, ou para depois ele ter acordado da soneca 1. Então, que é um momento em que eu preciso ter meu filho descansado, tranquilo, em todo o processo. Outra questão que também pode ser avaliada aqui é, a partir dos 18 meses, meu filho está começando a selecionar os alimentos. Quando eu começo com sinais e características de seletividade alimentar a partir dos 18 meses, eu tenho uma criança que eu vou precisar entrar com estratégias assertivas e inteligentes o suficiente para que eu tenha essa criança de volta à mesa comigo.
né? Também faz parte do meu programa de alimentação infantil para crianças de 2 a 6 anos, ou seja, prevenir seletividade alimentar, fazer com que eu tenha uma criança que se interesse por estar no momento da refeição. Então, se eu tenho uma criança que já está mostrando, né, sinais de seletividade, eu preciso trazer alimentos que essa criança já goste para o momento da refeição e também trazer alimentos novos. Por quê? Eu não posso, vamos falar uma palavra aqui, relaxar no sentido de vou dar só o que ela gosta. Não, gente. Se isso vocês fizerem e não começarem a ampliar o paladar dessa criança e apresentar novos alimentos, a criança vai cada vez restringindo mais. Então, não é ela que parou de comer, gente. Na realidade, são os pais, obviamente, que sem julgamento aqui, esses vídeos do canal são para ajudar vocês, mas muitas vezes para despertar a curiosidade de vocês e despertar, opa, para aí, realmente. Eu comecei a só oferecer macarrão que ela gosta e só macarrão com molho, porque afinal de contas ela só gosta do macarrão com molho. Então vocês precisam se antenar para isso. Precisam se antenar de que, eu só estava oferecendo bife, macarrão e arroz, porque eu sei que esses alimentos ela gosta. Então eu não tiro os alimentos que a criança gosta, mas eu também preciso começar a trazer alimentos novos para que eu amplie esse paladar. Vou dar um exemplo para vocês. Se a criança só gosta de batata frita, em algum momento vocês só começaram a oferecer batata frita, porque vocês viram que era o único tipo de carboidrato, por exemplo, que ela gosta. Então vocês podem começar a trazer uma cenoura assada lá na air fryer ou no forno junto com a batata, do mesmo formato, mesmos temperos, com alecrim, alho, cebola, sei lá, né? O azeite, que vocês podem regar com azeite esses legumes e começar a oferecer proximidade entre os alimentos. Assim vocês começam a ganhar o paladar da criança com alimentos próximos daquele que ela já gosta. Vocês viram então que existe muita diferença entre as idades e esses 2 anos, principalmente, são os 2 anos, né, de introdução alimentar em que eu tenho bebês, né, com idades completamente diferentes e com estratégias diferentes para atrair essa criança para que eu ganhe ela no momento da refeição. Ou seja, ter uma criança tranquila que come de tudo, né, que não tenha uma criança com muita resistência. A resistência ela começa a partir do momento em que o adulto ele começa a não entender e se sentir perdido nesse momento de meu filho parou de comer. Por que meu filho parou de comer? Então vocês viram que os motivos são muitos. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês que aconteceu essa semana comigo, de um bebezinho. Ele tá com quase 7 meses, ele não fez 7 meses ainda, mas a mãe estava, né? Tá ainda um pouquinho com algumas dificuldades em avançar na alimentação do bebê. Que o bebê não tá aceitando, ele estava somente em mamadeira, e agora começou a introdução alimentar e ele simplesmente, né, eu tive a oportunidade, que ele mora aqui pertinho, de ter esse bebê aqui comigo e eu disse assim, né, pra minha sobrinha, traz ele aqui, porque ele é praticamente da família, né, ela é colega da minha sobrinha, eu trago ele aqui, vamos ver se eu consigo começar a oferecer, né, esses alimentos de uma forma que ele se sinta atraído. Então eu ofereci, né, os alimentos e a mãe tinha reclamado já, né, que ele estava bastante constipado, não conseguia evacuar, fazia bastante força, né, para sair as fezes. Tinha muito desconforto, que ele chegava a chorar no momento, né, de fazer, de evacuar. E, gente, pensem aqui comigo. Se vocês que estão aí do outro lado estão um pouquinho constipados, tá difícil de ir pro banheiro, minha barriga tá estufada, tô sentindo dor na barriga, enfim, eu tô sei que a minha alimentação é outra coisa, né, nós adultos. Minha alimentação está inadequada, não tô tomando muita água, fibras, né, relaxei um pouquinho e o meu intestino logo resultou em constipação intestinal. O que acaba acontecendo? Eu fico um pouco, né, inapetente, eu fico um pouco irritada, eu fico, né, não me sentindo um peixe fora d'água, assim, gente, não tem mais o que fazer, né, enfim. Quando acontece, né, o processo, regularizou, me alimentei bem, consegui, né, ir ao banheiro, enfim,
Ai, tô me sentindo outra. Gente, que alívio. Eu tava me sentindo muito mal, com dor. Vocês imaginem um bebezinho que está começando a introdução alimentar, que está começando a apresentar esses desconfortos, que não está entendendo. Ou seja, ele estava somente na fórmula, e a fórmula, a partir do momento que a criança completa 6 meses, né, mais os sinais de prontidão, eu tenho uma criança que já está pronta para começar a ingerir outros alimentos, que não somente o leite. O corpo precisa disso, nutricionalmente precisa disso. Então, se eu não evoluo, eu tenho uma criança que pode sim começar com constipação intestinal. E eu preciso ajustar. E muitas vezes a gente precisa entrar com o protocolo que eu criei, né, que é o protocolo de introdução alimentar, né, o protocolo intestinal para isso, que são alimentos chaves que ajudam muito, e o resultado não é daqui a um mês, é no mesmo dia, na maioria das vezes. Alguns dias que outros precisa de 2, 3 dias com o protocolo inteiro. Mas vou dar um exemplo para vocês aqui, que faz parte de todo o protocolo, que no mesmo dia esse bebezinho eu já ofereci os alimentos para ele e ele já aceitou numa boa, porque eu fui identificando qual era a preferência alimentar dele no processo. Eu identifiquei que era um bebê que não estava aceitando somente diretamente a colher. Eu aproximava, ele olhava para a colher, colocava o dedinho, depois ele tocava, tirava o rostinho e assim eu fui aproximando e mostrando. A partir do momento que eu vi que ele não era um bebê que curtia muito ir ao encontro do utensílio, eu me adaptei a ele. Eu cortei um alimento no corte correto da manga, por exemplo, que foi o caso, ofereci na manga, na minha mão, porque eu também larguei na bandeja para ele o pedaço de manga cortado em formato de canoa, meia lua, e ele pegou, brincou, tocou, mas não conseguiu ainda fazer preensão palmar. Ele brincava, tocava e não pegava o alimento diretamente assim. O que eu fiz? Ofereci, segurei nessa forma de canoa, assim, a manga, coloquei próximo à boquinha, ele tocou, voltou e começou a se interessar pelo sabor, odor, textura daquele alimento que eu estava apresentando. E ele praticamente comeu 3 fatias de manga inteira, teve reflexo de gag bem sutil, teve uns arrepios assim, e, né, do reflexo, fez um pouquinho de ânsia de vômito e ficou super tranquilo, super bem. Junto nesse protocolo eu ofereci o sagu de chia. Na realidade vocês podem inclusive fazer, anotem aí, 100 ml de suco 100% natural. E, gente, suco para criança, nada purinho de jeito nenhum antes do ano, tá? Mas esse do protocolo eu incluo, além dos 100 ml de suco, 3 colheres de sopa de chia e 1 colher de sopa de semente de linhaça, tá? Então a gente coloca no fogo, mexe até formar, começar 2, 3 minutinhos no fogo até começar a formar um gelzinho, ou seja, eu não tenho suco aí puro, eu já tenho uma super fibra que vira um gel, eu preciso desse gel para aumentar a motilidade lá do intestino e começar a fazer o processo, né, de motilidade intestinal, mexer esse intestino, absorver água também e conseguir fazer uma evacuação tranquila, que a criança não precise de grandes esforços, desconforto intestinal. No mesmo dia, resumindo para vocês, esse bebê em 2 dias consecutivos, no primeiro dia já fez muito cocô, gente, e um cocô excelente em questão de qualidade, né, de um pastoso, assim, ele não precisou fazer muita força para fazer. No outro dia também ele continuou aqui pertinho de casa, minha sobrinha trouxe, ele fez outro e outro. Então era uma criança que, gente, sorria de ponta a ponta, era uma criança que estava feliz. O que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Tudo isso, pelo profissional, precisa ser avaliado de pertinho. Esse bebê pode não estar aceitando a alimentação, sim, puramente, muitas vezes, por estratégias certas de como oferecer o alimento, que a criança não curte colher, não quer pegar. O que eu faço, né? Eu identificar esse meu bebê aqui. Mas também, como é que está o intestino desse bebê? Ele estava totalmente constipado, né? O intestino, ele não estava conseguindo fazer a evacuação correta, ele estava desconfortável, ele chorava para ir para a cadeira, ele via um alimento, ele chorava, porque ele estava tão desconfortável e com dor que ele não conseguia sentar feliz, tranquilo para participar do momento da refeição.
de forma tranquila. Então, gente, tudo são várias variáveis que eu preciso identificar. Será que o filho de vocês lá com 4 anos tá indo ao banheiro? Será que vocês olham? Mãe, gente, pai, tem que ser investigativo de cocô, tá? Investigativo de cocô, tem que ir lá olhar como é que tá. Opa, tá fazendo em bolinhas. Lá na escala de Bristol, que é uma escala que avalia, né, o formato, textura lá das fezes, estão muito endurecidas, estão numa consistência, né, mais longilínea, em formato de bananinha, né? Como é que tá esse cocô da criança, né? Avaliem, olhem lá, cada vez que o filho de vocês for evacuar, olhem lá como é que tá o cocô. Opa, tá com diarreia, tá em jato, opa, o que tá acontecendo aqui? Né? Como é que tá a alimentação dessa criança? Tá com bastante fibra? Tá com pouca fibra? Tá com uma alimentação muito monótona, muito igual? Batata, macarrão, arroz, não tem nenhum legume, não tem nenhuma verdura verde, né? Legumes coloridos, como é que está isso tudo? Então, para vocês terem essa noção global, gente, vocês não podem se ater a uma variável de meu filho parou de comer, meu filho é chato de comer. No momento que vocês falam isso, vocês estão rotulando uma criança sem saber o porquê. E os motivos, muitas vezes, podem estar nas mãos de vocês intervirem de forma com que vocês identifiquem e vocês consigam fazer a mudança junto com o filho de vocês, tá? Então, isso é um motivo muito importante que as pessoas confundem muito, né? O que realmente é? O que meu filho realmente tem? Para que eu entenda de fato o que está acontecendo com ele, né, gente? Isso, obviamente, as minhas alunas, quando entram, a gente sempre faz essa identificação. O que está acontecendo, além dos vídeos? Elas entram, olham e dizem, gente, eu estava errando aqui, meu filho estava assim, estava assado, né? A rotina estava errada, o protocolo de alimentação não estava certo, estava uma alimentação monótona. Eu comecei a melhorar a rotina, a criança começou a responder lindamente a alimentação. Ou eu estava com um intervalo de mais de 3 horas entre café da manhã e almoço, meu filho ia para a refeição já irritado e não queria comer. Então isso eu preciso muitas vezes identificar, porque realmente me incomoda muito algo que, por exemplo, é besteira, né? Ele não tá comendo, deixa com fome, né? Faz isso, ou não dá isso que ele vai, uma hora vai comer. Gente, se vocês não intervirem, a criança não retorna à alimentação. Ela pode até voltar a comer num primeiro momento, mas a relação com a alimentação não é saudável e a gente precisa ter uma criança que goste de estar ao momento, né, da refeição, que ela goste de novidade, que ela curta estar presente com a família, né? Seja na mesinha baixinha, né? Ao lado da família. Às vezes eles apresentam esse comportamento de não querer sentar à mesa com a família. Eu preciso identificar, opa, deixa eu fazer essa transição para uma mesinha baixinha momentaneamente, para depois talvez eu retornar para a mesa da família. Então isso é fundamental, eu preciso reconhecer lugar, tá ok? Consistência dos alimentos, tipo de alimentação, tá ok, tá variada, tá colorida, tá. O cuidador, seja mãe, babá, pai, vó, quem tá oferecendo? Tá tendo uma harmonia com a criança? Não tá ficando ali, come, vamos lá, raspa o prato? Gente, não, tá? Seja um exemplo. Se vocês quiserem que a criança coma uma verdura, uma cenoura, uma beterraba, vocês precisam estar junto também, harmoniosamente nesse momento. Comendo junto, dizendo, uau! Essa beterraba até pintou meus dedos, né? Eu preciso atrair essa criança que seja leve, que seja tranquilo. Se eu ficar ali, come, vamos lá, quem é que gostaria, né, que ficasse alguém pentelhando ali? Vai lá, come, vamos lá, raspa o prato. Se não raspar o prato, não vai ter parquinho, não vai brincar, não vai andar de bicicleta. Não façam isso, tá? Se vocês fizerem isso, vocês já estão tirando a criança do foco para um momento saudável com a refeição, tá bom? Então, vocês já viram aqui que existem, então, N fatores que podem, sim, tanto prejudicar como ajudar muito o filho de vocês a ter uma relação saudável e os benefícios são inúmeros. Uma criança que quer ir para o momento saudável para a refeição, uma criança que a gente consegue prevenir, né, doenças relacionadas à obesidade, à diabetes, a colesterol alto, a hipertensão arterial sistêmica, né? Que a gente tem justamente por a gente estar escolhendo o momento certo, que é a infância,
É a criança, introdução alimentar, crianças não desistam. Ah, mas meu filho tem 6 anos, é tempo? Gente, muito tempo ainda. Sempre é tempo na realidade. Mas vocês precisam identificar. Não tá ok, vou procurar ajuda, vou ver o que tá acontecendo, tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Curtam, né, esse vídeo. Se inscrevam no canal. Toda semana tá saindo pelo menos 2 vídeos novos aqui no canal. É um prazer ajudar vocês. Enviem para mais famílias, enviem para a mãe, para o pai, para quem vocês gostariam que estivesse assistindo sobre esse assunto. Um super beijo para vocês e até mais.